Gostaria de estar aqui saudando a todos meus amados e queridos irmãos, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, também a nossa gratidão por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui ao canal Vascamão Deserto e também a mais uma programação. E nessa feita, estou trazendo aqui para vocês, dentro do quadro Texto e Contexto, o tema pelo qual agora vamos estar tratando, né? Dentro do Texto e Contexto, deixa eu só achar aqui o tema Dons espirituais e ministeriais. Dons espirituais e ministeriais, uma administração unicamente divina. Se você chegou aqui já pela primeira vez, está chegando, não se cadastrou ainda, faça seu cadastro, esteja conosco, faça parte desse contingente de mais de 160 até onde eu tenho contado, né? Tenho visto a última vez, 160 inscritos, tá bom? Onde aqui em cada quadro estamos a considerar e refletir na palavra de Deus. E antes de estarmos entrando no PowerPoint a respeito desse assunto, vamos estar, como de costume, orando, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na Tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, nossos pecados temos cometido. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida e pela esperança, Senhor, que temos de que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar para que onde o Senhor estiver, nós também estejamos juntos. Nos abençoa, Pai, neste momento, onde vamos estar tratando da Tua palavra, Senhor, esta palavra que é eficaz, que é mais do que uma espada, Senhor, mais eficaz do que uma espada de dois gumes, onde penetra, Senhor, na divisão da nossa alma, espírito e medula, Senhor, e faz-nos discernir, Senhor, o que está no nosso coração. Nos ajuda nesse período, nos guarda do engano, nos guarda do aculturamento, de tudo quanto, Senhor, acaba roubando, Senhor, a salutar interpretação, o real sentido, Senhor, do que diz a Tua palavra aos nossos corações e quer nos ensinar. Faz isso, Pai, nos ajuda, pois somos totalmente, Senhor, dependentes de Ti. Por tudo, Pai, é que nós te pedimos, fica conosco durante todo esse período e nos ajuda. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós oramos, damos graça por tudo. Eu vou estar aqui abrindo o PowerPoint. Observe que o quadro aí é um corpo, né? Onde tem várias pessoas de diversas idades fazendo luz aí, né, a questão da igreja. Quando em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo, se eu não estiver equivocado, 11 ou 12, ele passa a tratar dessa questão no que diz respeito à igreja, quando do recebimento dos dons espirituais. Agora, antes disso, antes de que seguimos, eu vou voltar novamente aqui. Eu quero que vocês ouçam, né, este áudio, e foi em razão deste áudio que estava assistindo. Era um culto numa igreja Assembleia de Deus, ali para a região de Manaus, ali para o lado do Amazonas, e era um congresso de ensino, escola dominical, bíblica dominical, e que não é o caso que vamos estar tratando aqui. A ocasião lá era essa, e era um estádio, era uma igreja, algo muito grande, né, para muitas pessoas. E esse pastor, esse ministro que estava ali ministrando aqui, no que está em voga aqui não é um nome, né? Mas que a Assembleia era essa, a localidade não diz respeito, em Manaus há muitas Assembleias de Deus, certo, como em qualquer lugar. Porém, era esta palavra que me fez trazer esse ensino para vocês. Eu creio que aqui vai ser breve, porque temos outros temas no canal a respeito desse assunto. Mas nada é demais, nada é cansativo. Pedro mesmo disse que não se cansava de ter falado várias vezes ao irmão sobre determinado assunto ou determinada temática, porque nos é facultativo sempre mantermos a nossa mente
renovada contra aquilo que a Bíblia nos diz. E por conta deste áudio, desse absurdo que vocês vão estar ouvindo aqui, eu vou deixar rodar 2 vezes, tem 23 segundos, eu vou deixar rodar ele 2 vezes, observe os termos que este ministro usou, né, a falar da questão de falar em línguas. Observe isso aqui. Línguas estranhas. O diabo fica doido porque ele não sabe o que você está falando. Então voltemos-nos para encarar o inimigo e a força do mal. Fala em línguas estranhas. Fala línguas estranhas. Fala línguas estranhas. Obreiros, falemos línguas estranhas para que a igreja veja que nós somos realmente batizados e falemos línguas estranhas. O diabo fica doido porque ele não sabe o que você está falando. Então voltemos-nos para encarar o inimigo e a força do mal. Fala em línguas estranhas. Fala línguas estranhas. Fala línguas estranhas. Obreiros, falemos línguas estranhas para que a igreja veja que nós somos realmente batizados e falemos. Então observe que esse foi no final da aula dele, estava falando sobre guerra espiritual. A lição e a ministração dele foi de grande aprendizado ali, né? Não tiro qualquer momento a questão da importância do que ele ministrou ali. Ele era o ministro de Deus. Só que essa expressão que foi no final, que foi usado, é como a palavra de Salomão, que diz que uma mosca ao pousar sobre um perfume, né, acaba por estragar toda aquela essência e a qualidade e o valor daquele perfume. Assim, aquela palavra de Salomão reflete a nossa vida espiritual. O zelo, o cuidado, a perseverança nessa questão do zelo, né, e dos cuidados que precisamos ter, porque qualquer atitude nossa é comparada àquela mosca, né, que estragou aquele ungüento, que estragou aquele vaso, né, aquele recipiente, né, de perfume. E ele acabou fazendo isso com essa expressão que ele usou. Observe que ele disse, falemos em línguas estranhas. Aí ele disse, o diabo fica doido porque não entende o que nós falamos em língua estranha. Então, são expressões que mostram um desequilíbrio, né? Um exagero e uma falta de se dar conta do que tem se falado. E o próprio apóstolo Pedro, ele diz, aquele que falar, fale segundo a palavra de Deus. E em nenhum momento a palavra de Deus, aqui dentro da nossa introdução, antes de entrar no PowerPoint, amados, trata de que a questão do dom de línguas, o que nós vamos tratar aqui, que ele falou, falar em línguas relacionado à questão do batismo com o Espírito Santo. Então existe uma confusão com respeito a cada questão desse assunto relacionado à pneumatologia, a questão da obra do Espírito Santo em meio à igreja. E em virtude disso, ele acabou falando algo que, né, nós vemos que não existe qualquer sentido, não existe qualquer base bíblica para isso. Falar a manifestação do dom de línguas, ele tem o seu objetivo dentro da igreja, no cenário congregacional, em meio à realização de um culto. Porém, Paulo, no capítulo 14, não sei se eu vou poder estar indo para o capítulo 14, mas de 1 Coríntios, se eu não for, você depois possa ir, já pedi outras vezes, faça isso, leia com calma do capítulo 14 todinho. E ali Paulo está tratando da importância e da preeminência e predominância que tem que ter o profetizar, ou seja, o falar palavras inteligíveis no culto, do que a própria língua. A língua, falar, ele se expressar ali na questão de falar em línguas, né? Algumas traduções estão em línguas estranhas, mas e não ter a interpretação dela. E Paulo ainda diz que aquele que fala em línguas, tem aí no caso do dom de língua, tem um dom de línguas
E ele vem essa manifestação, porque é Deus que faz isso. Nós não temos autonomia, quero já aqui adiantar, né? De repente eu vou repetir novamente durante a leitura do PowerPoint, mas nenhum de nós temos autonomia sobre qualquer dom espiritual, ainda que o Senhor já tenha nos dado. Ainda que venhamos ser participantes de algum desses dons, ou de um desses dons. Porque em 1 Coríntios, Paulo trata exatamente disso. Que para um, o Espírito Santo concede um dom específico, para outro dom específico. E a importância aí foi quando ele fala do corpo, que ainda que somos o corpo, somos vários membros, e cada um recebe diferentes dons, mas com um intuito único e central, que é o benefício do corpo de Cristo, o benefício da igreja. Por isso que traz essa forma, né? Essa imagem aí sobre esse tema. E em nenhum momento da Bíblia você vê que falar em língua tem alguma coisa a ver com a questão do diabo ficar doido. Uma expressão chúcara, uma expressão infantil de um ministro está usando esse termo em meio ao ensino da palavra de Deus. Fale em línguas estranhas porque o diabo fica doido. Amados, onde está escrito isso na Bíblia? E depois se vira para a igreja e fala, fale línguas estranhas, fale línguas estranhas. Depois vira para o obreiro, que é um vídeo isso aqui, outro só o áudio. Ele vira para o ministro lá depois e fala, ministros, obreiros, fale língua estranha, vamos falar língua estranha. Aí depois ele diz, comete mais um engano, né? Que isso aí é um aculturamento que está acontecendo. Está havendo uma cultura referente a isso. E ele diz, fale língua estranha para que a igreja veja que somos batizados no Espírito Santo. Também é outro engano achar que falar em línguas tem como princípio, o batismo não tem como princípio colocar eu ou você em evidência durante o culto ou em meio a um corpo congregacional de que eu fui batizado com o Espírito Santo ou tenho o dom de línguas, que é essa diferenciação que nós vamos ver, que já tem tema no canal, mas eu me senti motivado a trazer agora de forma mais sintetizada essa questão. Então, em primeiro lugar, antes de entrar no PowerPoint, amados, vamos ler a palavra de Deus, vamos procurar fontes fidedignas para estudar a palavra de Deus, seja através de um curso básico de teologia, um curso no Instituto de Teologia, um curso básico, um curso de bacharel, médio em teologia, não importa. Mas que vemos nos aperfeiçoar nessa busca, para que possamos compreender, né, o real sentido de cada manifestação espiritual, para que não venhamos a cair sobre o vento de doutrina, sobre o modismo, sobre o engano, porque hoje, isso já uns 6, 7 anos atrás para cá, quem está desde esse tempo já servindo ao Senhor em uma igreja pentecostal, vai entender o que eu digo. E hoje se vigora um aculturamento, porque já praticamente está quase deixando de ser um aculturamento, mas está se tornando uma cultura, eu ter que estar frente a um púlpito e ter que falar em língua no microfone, ter que falar em língua para a igreja, às vezes até por alguns minutos, sendo que nem eu entendo o que eu estou falando, muito menos a igreja vai entender. E Paulo exortava a igreja de Coríntios com respeito a essa predominância e essa preeminência que tem que ter o profetizar do que o falar línguas sem interpretação. Porque ele mesmo disse que ele preferia falar 5.000 palavras inteligíveis, ou ele preferia falar 5 palavras inteligíveis do que 5.000 ou 10.000, que eles usam a expressão, em línguas desconhecidas, que a igreja não vai, onde não vai haver nenhum fruto para a igreja no sentido corpo, ministério, igreja de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então que nós tomemos cuidado, amados, para não cair sobre essa onda
que tem vindo e está aí predominando nas igrejas. Hoje se dá mais ênfase à questão de línguas e até a infantilidade de um ministro motivar a igreja a falar em línguas, ou o ministério, como fez esse pastor, esse ministro, quando não há fruto nenhum isso. Não vai haver fruto algum na questão de acrescentar qualquer coisa à igreja. Pelo contrário, a expressão que nós vamos ler no ProviPoint, onde Paulo diz que nosso Deus não é um Deus de confusão, está dentro do capítulo 14. Ele tratando desse assunto. Não é qualquer situação interpretativa bíblica, é questão dos dons, do uso de línguas. Porque Deus não é um Deus de confusão, Paulo diz. E Paulo ainda acrescenta nesse capítulo 14 de Coríntios, considerando, isso é o apóstolo Paulo, tá, gente? Não sou eu que estou falando. Paulo considera aqueles que assim agem como meninos na fé, como alguém que ainda não amadureceu com respeito a compreender o verdadeiro sentido e objetivo e a finalidade desta dádiva que ele recebeu, e poder fazer uso para a glória de Deus, para o benefício do corpo da igreja, e não para uma busca do holofote, para a busca de um reconhecimento de ser o irmão ou a irmã espiritual. Observe isso no dia a dia seu. E não tome corpo a isso. Não se deixe levar por esse tsunami, né, que está acontecendo. Esse tsunami, né, que está acontecendo hoje em dia. Então agora vamos para o PowerPoint. Eu tenho certeza que o conteúdo que aqui separei, ele assim está bem sintetizado e por certo vai trazer a você esta compreensão e esta importância para que você não venha dar este valor exacerbado e sem qualquer finalidade à questão de falar línguas. Porque o dom espiritual não é só língua, e quando é língua, também tem um dom de interpretação. Para que, Paulo diz, aquele que fala língua, para buscar também pedir o dom de interpretação. E assim, sendo, manifestar, quando da manifestação deste dom, ele vem a ser acompanhado com a interpretação também pela manifestação do Espírito Santo. Porque esse momento, amados, é o Espírito Santo que faz. Eu agora, nesse momento, eu fui batizado com o Espírito Santo, mas nesse momento eu não vou conseguir, eu não vou falar em línguas aqui, simplesmente pelo meu belo prazer. Agora eu vou falar em língua, irmão. Agora, atenção, vou falar em língua, tá bom? Vamos lá. E lá, não. Isso é algo que vem de Deus, é algo que vem da presença de Deus se manifestar em nós. E quando isso acontece é com um propósito específico, cujo alvo primário é a glória de Deus. E o enriquecimento, né? O aperfeiçoamento da igreja, benefício de um corpo e não de um irmão somente. Os dons espirituais não são para o bel prazer individual ou particular, mas sim coletivo e da igreja, do corpo da igreja. Amém? Então vamos aqui para... Deixa eu ver se eu... Acho que eu tirei, né? Vou pôr de novo. Então vamos lá. Dons espirituais e ministeriais. Uma administração divina. Infelizmente, por falta de coerência ministerial e enfraquecida pelo desequilíbrio expositivo das Escrituras, se estabelece a confusão teológica quanto aos princípios exegéticos, aos reais objetivos dos dons espirituais. E agindo desta maneira, acaba por se potencializar o seu uso ao bel prazer ou vontade daqueles que, porventura, foram agraciados em tê-los recebido. Então há uma falta de coerência, ou seja, uma incoerência, enfraquecida pelo desequilíbrio expositivo das Escrituras, e com isso se estabelece a confusão teológica
quanto aos princípios exegéticos, aos reais objetivos dos dons espirituais, e isso ainda acrescentando o potencializar o seu uso ao bel prazer ou vontade daqueles que porventura foram agraciados em ter recebido. Ou seja, não é uma administração de Deus, tanto o dar para que nós venhamos receber, como também o seu usufruto. A exemplo do dom de curas. O que recebe dom de curas, amados, não vai estar ao bel prazer dele pôr a mão sobre alguém e orar e ser curado. Já de dom de curas. Curas específicas, cura de momento, curas relacionadas ao propósito de Deus, à direção diretiva de Deus. Isso quem vai fazer é Deus. Ele não vai ter essa autonomia. Ele vai receber o dom. Deus vai usar para que pessoas sejam curadas em determinados momentos, com finalidade e propósito específico, em que Deus vai estar estabelecendo dentro da vocação ministerial da igreja, com respeito a este dom espiritual e aquele que o recebe. É que eu deixo aqui só um exemplo. Então, prosseguindo, o texto áureo diz: que fazer, pois, irmão, aqui está no 1 Coríntios 14, 26 e 33. Texto áureo. Que fazer, pois, irmãos, quando vos congregais, cada um de vós, olha só, tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, ó agora a sequência, tem interpretação, faça-se tudo, olha só, olha agora o objetivo dos dons, no geral, ainda que cada um tenha, recebeu o dom de doutores, de mestres, para poder estar ensinando a doutrina, o dom de poder estar salmodiando, falando da palavra de Deus, aquele que recebe uma revelação, vai fazer uso dela, aquele que tem língua, mas também tem a interpretação. Quando é que vai fazer isso? E com que objetivo? Está aqui, ó, faça-se tudo para a edificação da igreja, e não para tornar ou fazer com que haja um desequilíbrio, uma desarmonia no culto, quando prestado ao Senhor. Porque foi justamente esse motivo, amados, que acabou surgindo dentro da igreja de Corinto. Vamos estar vendo a seguir. Que Paulo escreveu 12, ele escreveu 13 e escreveu 14. Versículo 33. Porque Deus, olha só, não é Deus de confusão, mas sim de paz, como em todas as igrejas do santo. 1 Coríntios 14, 26 e 33. Quando ele trata ali da predominância ou preeminência do profetizar no que diz respeito em comparação com o uso de língua, falar em língua sem interpretação. Aí ele diz que sim, que Deus é o Deus de paz, não Deus de confusão, um Deus de paz. Por quê? Porque estava havendo além do desequilíbrio do culto, uma desarmonia, estava havendo confusão. Estava havendo uma competitividade. Olha, eu recebi o dom de língua. Eu recebi a interpretação. Eu recebi de profetizar. E estava ali havendo uma disputa em meio à igreja ali de Corinto durante o culto. E Paulo, ele escreve, sob ele, por intermédio de algum irmão, e ele escreve uma carta, né? Em Corinto, no capítulo 14, ele trata especificamente dessa compreensão, para que os irmãos compreendam que o profetizar era maior do que aquele que fala em língua. Ele fala isso no texto bíblico de Coríntios 14. Ele diz que o profetizar, ele é maior do que aquele do falar em língua. Isso tem a interpretação. Aí no final ele diz: procurai com zelo o melhor dom. Então, se o dom é que traz benefício para a igreja profetizar, eu vou pedir o dom de profecia para profetizar. Agora, se eu desejo receber o dom de línguas, vou pedir para que o Senhor também me conceda o dom da interpretação, para que a igreja seja edificada. Introdução. Estaremos à luz das Escrituras e sob a total dependência do Espírito Santo, procurar entender as finalidades de cada dádiva dada aos santos para o exercício e a vocação da igreja, compreendendo que são dádivas dadas por Deus
e também administrada por Ele e não por nós. Confusão essa que tem se aculturado no nosso presente tempo e levando aos riscos da blasfêmia e da banalização das coisas santas de Deus. Observe o cuidado e a importância com respeito a esse assunto. Porque às vezes eu posso até ter sido recebido o dom de língua. Não estou falando de batismo com o Espírito Santo, mas o dom de línguas. Só que eu não tenho interpretação. E haver no culto, por eu memorizar as minhas palavras em línguas, eu simplesmente leio um versículo bíblico, falo alguma coisa e repito, trago aquelas palavras para que a igreja ouça, sem que não foi a manifestação de Deus, mas sim algo meu, da minha cabeça, da minha memória, em ter gravado aquela específica língua. Então quem ouve vai pensar que você está sendo, é uma pessoa que está no momento em que Deus está ali. Você é uma pessoa espiritual, quando não é. E se você pode estar entrando ou estar com risco de estar dentro desse campo, estar blasfemando, né, as coisas relacionadas ao Espírito Santo, ao agir do Espírito Santo, e também banalizando as coisas de Deus, amados. Então, que nós possamos ter temor, o devido temor de Deus com respeito a esse assunto. Leitura bíblica, Atos 1:8, 1 Coríntios 12, 7, 11, Efésios 4, 10 a 11. Faltou um ali, tá? 10 a 11. Então, observe que eu trouxe na sequência para entendermos a distinção de cada uma delas. Então, primeiro vamos estar lendo Atos 1:8. Olha só o que Jesus disse ao discípulo antes de ser assunto ao céu, e ele especificou o propósito. Ele diz: mas receberei, versículo 7, mas recebereis poder ao descer sobre vós, olha só, o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha. Olha lá, e ser-me-eis, propósito, testemunhas. Falar de Jesus, amado, não é falar em línguas, é falar de Jesus, falar do arrependimento, falar do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E aqui eu preciso parar por alguns minutos, ou 1, ou 2, ou 3, não sei, que esse versículo, você vai ali para Atos. Nós vamos na Bíblia aqui. Nós vamos para Atos, quando aconteceu essa questão, que eles estavam no cenáculo, o Senhor Jesus falou, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, ser minha testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Aí quando nós chegamos em Atos 2, eles estavam no cenáculo. Foi quando aconteceu o cumprimento dessa promessa, dada essa orientação que o Senhor Jesus diz. E diz aqui, ó: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras, olha só, observe bem, não é língua estranha, é noutras línguas, conforme o Espírito, olha só, lhes concedia que falasse. Então, observe que nós vamos estar lendo a Bíblia, vamos estar fazendo algum comentário, e observe que tudo vai estar dentro do que é o tema. Uma administração divina, é o Espírito Santo, é Deus. Aí ele diz, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Aí agora olha só, habitavam então em Jerusalém judeus, homens piedosos, de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo-se, pois, daquele ruído, ajuntou-se a multidão. Estava confusa, porque cada um ouvia falar a sua própria língua. Então ele via aqueles irmãos que receberam o Espírito Santo, ou falar em línguas étnicas, em línguas correspondentes a cada nação. E ele dizia aqui, e todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses que estão falando? Como é, pois, que ouvimos falar cada um, olha só, cada um. Então, foram batizados, o Espírito Santo é aquele derramado do Espírito Santo, teve um objetivo que Pedro, na sua pregação logo em seguida, traz à luz, que foi a questão que está em Joel, da promessa do derramamento do Espírito Santo, mas com o princípio, amados, de alcançar vidas, de fazer com que as pessoas compreendam
a necessidade do arrependimento e de se voltar para Deus. Ele diz: como é, pois, que ouvimos falar cada um na própria língua em que nascemos? Nós, partos, medos, elamitas, cada nome que eu estiver falando aqui, foram as línguas que um irmão e outro falavam ali, e eles ouviram, cada um na sua língua. Elamitas, os que habitamos a Mesopotâmia, a Judéia e a Capadócia, o Ponto e a Ásia, a Frígia e a Panfilha, o Egito e as partes da Líbia próxima a Cirene, e forasteiro romano, tanto judeu como prosélito, cretense e árabes, ouvimos-los em nossa língua. Agora só, como não é uma língua que a igreja não vai entender, as pessoas que estiverem no culto também não vão entender, porque não... Aí sim, aí que vai ser difícil, amados. Porém, olha o que o texto bíblico diz. Cretense e árabes, ouvimos em nossa língua, agora só, falar das grandezas de Deus. Eles entendiam o que ele estava falando. O Senhor é grande, o Senhor é poderoso, é o Senhor que faz isso, é o Senhor que faz aquilo, falando das grandezas de Deus. E diz o texto, e todos pasmavam, estavam perplexos, dizendo uns aos outros: que quer dizer isto? E outros, né, que sempre tem aquele, né? E outros zombando diziam: estão cheios de mosto. E esses que ouviram falar nas suas próprias línguas, hein? Aí diz aqui, aí começou o discurso de Pedro, que explicou aquela situação toda. Então, esse primeiro, Atos 1:8, tinha um propósito. Você receberia e é o batismo no Espírito Santo, é um revestimento. No grego é dinamis, poder de Deus, que nós vamos compreender aqui a finalidade dele nos slides seguintes. 1 Coríntios 12, 7 a 11. Agora olha só. A cada um, porém, é dada a manifestação, é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. Não é particular, não é individual. Nós estamos lendo a Bíblia. Porque a um, pelo Espírito, está em letra maiúscula, é dada a palavra da sabedoria. É a autonomia dele, a soberania do Senhor. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Então, enquanto um recebia a palavra da sabedoria, esse mesmo não recebia da ciência. Era outro que recebia, está vendo aqui? E outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, o dom de curar. A outro, a operação de milagres. A outro, a profecia, que é o profetizar. A outro, o dom de discernir espírito. A outro, variedade de língua, agora só. E a outro, a interpretação de língua. Observe que eu tirei da Bíblia esse texto aqui. Esse texto é bíblico. Não tem mudança nenhuma aqui. Aqui não mudei nada. Não é minhas palavras. Aqui é a Bíblia. E observe que ele não fala línguas estranhas aqui. Fala em línguas. E interpretação de línguas. Aí ele diz agora, olha só o 11. Mais um só é o mesmo Espírito. Opera, olha só, administração, governo, soberania. Opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um. Agora, olha onde está aqui a soberania e a administração divina. Como ele quer. Então, é o Senhor que faz esta obra. É o Senhor que faz esta grandiosidade. E prosseguindo, nós vamos ler Efésios, capítulo 4, 10 e 11. Agora, olha o que diz a Bíblia. Aquele que desceu, Jesus, é também o mesmo que subiu, muito acima de todos o céu, para cumprir todas as coisas. E ele deu uns como apóstolos. Ele, de lá do céu, da onde está sentado à direita do Pai, diz aqui, ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, tendo em vista agora o objetivo e propósito, o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Agora, de novo aqui, agora no dons espirituais vimos lá, que era para edificação de quem? Da igreja. E a igreja é quem? O corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça. Aí ele diz, para edificação do corpo de Cristo.
não é para ser reconhecido um bom pregador, não é para ser reconhecido um bom pastor, um bom evangelista, um bom profeta, um bom doutor e mestre. Olha, poxa, ele domina, hein? Poxa, não é para isso. É para a edificação do corpo da igreja, para nos resguardarmos justamente dos enganos que deveriam de vir. Como estamos vendo aí, a igreja e muitos ministérios, infelizmente, por abandonar o cerne escriturístico, por abandonar o cerne dos arcanos de Deus, estão tomando uma outra vertente. Observe isso, amados. Enquanto a igreja teve o seu desvio no que diz respeito ao catolicismo romano, que começou ali sobre o cristianismo autêntico, bispos tementes a Deus, e passou a entrar várias coisas que desviou a igreja. E hoje está aí sobre o afã da idolatria, em meio à idolatria. E agora, o que está acontecendo com o contexto evangélico? Isso não é a igreja, são contextos evangélicos, locais e ministérios. Estão desviando e trazendo uma ênfase a algo que nem sentido tem para a igreja, sem que haja uma complementação, sem que haja uma manifestação da interpretação. Falar em línguas, amados, foge ao propósito se ela não tiver a interpretação. Porque nem aquele que fala, muito menos aquele que ouve, entende. Entenda isso. Ele diz que a língua é para o crente, porém a interpretação da língua, quando ela acontece, é para o descrente, para ele. Ele vai testificar que Deus está naquele lugar, e diz a Bíblia, Paulo falando em 1 Coríntios 14, e ele vai se entregar, ele vai se render ao pés do Senhor. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Então agora vamos em 3 sínteses aqui, tá bom? E vamos estar indo para a conclusão. Batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito não é do Espírito, é no Espírito Santo. Por que no Espírito Santo? Vamos lá entender lendo a Bíblia, né? João capítulo 20, versículo 22, fala dos discípulos. Não é só os 12, tá? É o discípulo de Cristo. Aí diz aqui, ó, capítulo 20, 22. Disse-lhe então Jesus segunda vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei agora, olha só, o Espírito Santo. Aqui não houve qualquer manifestação. Aqui foi eles ter nascido de novo. Ter nascido de novo. Aqui está falando dos discípulos. E diz aqui, ó, e havendo dito isso, Jesus, antes de ser assunto ao céu, assoprou sobre eles, quando ele apareceu ali onde eles estavam, assoprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo, já depois que ele ressuscitou, melhor dizendo, né? Depois da ressurreição. E eles já tinham o Espírito Santo. Aí, quando Jesus fala ali, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, é porque eles já tinham nascido de novo, eles já eram crentes. Aí diz aqui, o batismo no Espírito Santo, à luz das Escrituras, faltou a Escritura aqui, tem como finalidade capacitar o crente para o testemunho do Evangelho, cujo centro é Cristo Jesus, o qual se evidencia com o falar em línguas e se consolida. Olha só, esse é o primeiro sinal que eu fui batizado, ou alguém veio ser batizado, é uma manifestação de línguas, que ele nem vai entender do que está se falando, mas é algo, uma experiência com Deus, e testificando que ele foi revestido deste poder. Porém, a consolidação desse revestimento, desse batismo, olha o que diz aqui, o qual se evidencia com falar. Vamos ler no comecinho de novo, agora eu vou ler até o fim. O batismo no Espírito Santo, à luz das Escrituras, tem como finalidade capacitar o crente, que ele já tem que ser crente,
tem que ter nascido de novo, para o testemunho do evangelho, cujo centro é Cristo Jesus. Foi o que Pedro fez, foi o que Paulo falava e pregava os discípulos. O qual se evidencia com o falar em línguas, à luz de Atos, né? E se consolida por uma disposição impetuosa em pregar e testemunhar que o único caminho para a salvação, que é o arrependimento e a fé na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não uma exposição carismática, objetivando os holofotes e reconhecimento espiritual. Não. Não é para isso. Não é para isso. Esse é o batismo do Espírito Santo. Não é o dom de línguas. Agora vamos para os dons espirituais. Ministeriais, primeiro, né? Dons ministeriais. Os dons ministeriais são dádivas concedidas pelo Senhor para a obra do ministério e o aperfeiçoamento dos santos, com o objetivo do conhecimento que produz a unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus. Olha só. Aí nós vamos agora para Efésios, capítulo 4, 12 e 13. Olha o que diz aqui, ó. Nós lemos o 10 a 11, agora vamos ler o 12 e 13. 12 e 13, né? Então vamos ler aqui para o 12. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até, olha só, que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Agora, olha o 14, o que vale a pena ler. Para que não mais sejamos meninos, inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. E agora os dons espirituais. Os dons espirituais têm como objetivo a capacitação dos santos para o exercício vocacional da igreja e para a sua edificação, como nós lemos e vamos ler novamente, capítulo 14 de 1 Coríntios. Agora na Bíblia, né? Aqui, lá era também no versículo da Bíblia. Só que agora é 14, versículo 26. Onde diz aqui, ó. Que fazeis por irmãos? Quando vos congregais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Dons espirituais e a sua administração. Os dons espirituais têm a sua administração por intermédio unicamente de Deus, né? Do Espírito Santo, e não pela própria vontade humana. E o seu alvo é a glória de Deus, e não para o exibicionismo ou para a competitividade entre os santos, e muito menos para qualquer relação em confundir o diabo. Como nós vimos no áudio lá. Então, não existe qualquer um desses propósitos. Aí nós olhamos para 1 Coríntios capítulo 3, observe o que Paulo diz. Uma igreja que deu muito trabalho para o apóstolo Paulo. Capítulo 3, versículo 1 a 7. E aqui encerramos, indo para a conclusão. E eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais, olha só, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Não tem mudar aí para você, né? Deixa eu mudar aqui. Deixa eu primeiro mudar aqui. Parece que tem que mudar para a Bíblia aqui. Tá? Não, tá no automático. Então tá aí, né? Então vamos ver. E eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas, olha só, em Cristo. Leite vos dei por alimento, e não comida sólida, porque não o podeis suportar, nem ainda agora o podeis, porquanto ainda sois carnais. Ou seja, Paulo ele trata eles como alguém que não nasceu de novo, né?
Pois havendo entre vós inveja e contenda, não sois porventura canais e não estáis andando segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não sois apenas homens? Pois que é Apolo e que é Paulo, senão ministro pelos quais crestes? E isso conforme que o Senhor, olha só, a administração do Senhor. E isso conforme que o Senhor concedeu a cada um, então não há uma glória. Aí Paulo diz, eu plantei, falando dele, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então, os dons espirituais têm a sua administração por intermédio unicamente do Espírito Santo, e não pela própria vontade humana. E o seu alvo é a glória de Deus e não o exibicionismo, e muito menos a competitividade entre os santos. E muito menos ainda para qualquer relação em confundir o diabo, como disse aquele ministro. E, concluindo, que nós, amados e queridos irmãos, busquemos a cada dia, conhecermos e prosseguirmos em conhecer ao Senhor, através do estudo salutar da sua palavra, e com isso nos guardarmos de qualquer vento de doutrina, manipulação ministerial e institucional, modismo, exibicionismo espiritual ou aculturamento popular, que é o que tem acontecido em nosso meio, infelizmente, amados. É um aculturamento popular. Isso em face dos próprios ministérios, né? Estou acostumado com outro microfone, né? Com o próprio ministério, né? Que acabam, hoje nós vemos isso acontecer. Eu sou de Paulo, e hoje, o que é que acontece? Hoje pessoas saem de um lugar para o outro para ir ouvir tal pessoa, porque soube que ele vai estar pregando em tal igreja, naquele determinado lugar. Mas, amado, se ele prega, se ele tem um conhecimento, louvado seja Deus, claro, transparente, e traz algo bom, algo que, irmão, isso aí é Deus. Isso não está nele, isso foi uma dádiva que Deus deu a ele. E acaba por estar indo atrás daquela pessoa, caindo sobre o risco de estar idolatrando, porque ali não foi para o culto, para cultuar a Deus. Ele foi para ouvir aquele pregador. Ele não foi para cultuar a Deus, ele foi para ouvir aquele cantor ou aquela cantora. Então, amados, tomemos cuidado, porque os dons espirituais, eles hão de ser manifestados, ou continuarão sendo manifestados em meio ao corpo de Cristo, em meio à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas oxalá quando o seja dentro dos objetivos claros, dentro dos objetivos louváveis, pelo quais temos lido aqui alguns versículos bíblicos. Mas você tem a liberdade de ler calmamente o capítulo 12 de 1 Coríntios, capítulo 14 de 1 Coríntios, Lucas capítulo 24, versículo 49 e 50, e Atos capítulo 1, versículo 8. E leia também, se você quiser, capítulo 4 de Atos, no final dele, entre versículo 29 a 31, quando ali eles foram presos, os discípulos saíram e orando, diz que o lugar estremeceu, e eles foram revestidos de poder e começaram e saíram com intrepidez para pregar a palavra de Deus. Pois foi esta oração que Pedro fez. Pedro não orou ao Senhor: Senhor, nos dá a graça de falarmos em línguas, Senhor. Não falou isso. Ele orou que nós dá-nos poder, né? Nos concede o poder, a intrepidez para pregarmos a tua palavra. E Deus ouviu a oração de Pedro e aquela comitiva que estava com Pedro. E diz a Bíblia que ao final da oração o lugar estremeceu e todos eles receberam mais uma dose e não saíram falando em língua. Eles saíram evangelizando, saíram falando do amor de Deus, falando da necessidade do arrependimento em face do perigo
de eu ou você morrermos no pecado, estarmos destinados ao desprezo e eterno, ao sofrimento eterno. Então, que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe, nos conceda equilíbrio, nos conceda graça para prosseguirmos fazendo com lucidez, com sobriedade a obra do Senhor. Amém? Um abraço a todos e vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, nosso pecado, e queremos, Senhor, te agradecer por este momento que até aqui estivemos, Senhor, falando, meditando, refletindo na tua santa palavra. Que os dons, Senhor Jesus, ministeriais e que os dons espirituais, Senhor, venham acontecer. Que o Senhor venha derramar do teu Santo Espírito em nossas vidas e nos dá entendimento, Senhor, e compreensão para que possamos fazer uso e ser um instrumento das tuas mãos, ó Pai, com eficácia, trazendo, Senhor, edificação para o corpo da igreja e manifestando o teu reino quando, Senhor, do exercício da evangelização, da ministração da tua palavra. Faz isso, Senhor, é o que nós pedimos, ó Pai, e já te agradecemos por tudo, e por que não também, Senhor, aqui intemporarmos por cada ministério, por aqueles que estão em eminência neste ministério, que estão responsáveis, ó Pai, para cuidar da palavra, como diz Pedro, ali em Atos 6, e ensinar, mas ensinar, Pai, a luz da palavra, de exortar a busca dos dons espirituais para uso idôneo da igreja, para que quando no congregar, Pai, tenhamos salmos, temos doutrina, tenhamos revelação, mas façamos tudo, Senhor, temos língua e interpretação, mas que façamos tudo para a edificação da igreja, para a edificação do corpo de Cristo e, consequentemente, Pai, somente a Ti e unicamente a Ti, Senhor, será a honra, a glória e o louvor quando assim o fizermos e assim acontecer. É o que nós pedimos, Pai, já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.